Olá, turma! O nosso tema de aula hoje é juro composto. É uma continuidade da aula número 4 que falava sobre juros simples. Então, esse material que eu estou disponibilizando para vocês aqui, a gente tem uma introdução que faz um breve comentário sobre o que vocês vão estudar essa semana. Tem algumas regrinhas aqui, que é sempre importante o aluno estar dando uma olhada. Aqui a gente comenta sobre um pouquinho da questão do juro composto no mundo comercial, tem o que é juros, e aqui eu coloco uma diferença entre juro simples e juro composto, dando um exemplo sobre um capital de R$100 que é empregado a 10% ao ano. Aqui a gente tem uma coluna que mostra o valor de quanto vai ter a cada um ano pelo critério do juro simples, e aqui a gente tem pelo critério do juro composto. Basicamente, pessoal, o que nós temos que observar no juro simples é que os juros ele é calculado em cima do valor do capital. Se você pegou R$100, então todo ano os juros vai surgir com base nesses R$100. Veja um exemplo. Se você pegou R$100, no final de um ano você tem que devolver R$110. Por quê? Você tem R$100 mais os juros. Como é que é calculado os juros? 10% de 100. Então, 100 com 10, você vai ter R$110. No segundo ano, se você tivesse que pagar no segundo ano, você pagaria os R$110 que você estava devendo no primeiro ano, mais 10% dos juros, que daria mais R$10, você chegaria a 120. No terceiro ano, você pagaria 120, que você deve do segundo ano, mais 10% do valor do seu capital, que daria um juros de R$10 e chegaria a um montante de R$130. Então, se a gente for perceber, a cada ano você está pagando juros de R$10. Por que isso acontece? Porque no juro simples nós calculamos os juros sempre com base no capital. No juro composto é diferente, nós calculamos em cima do montante. Veja isso. No primeiro ano nós devíamos R$100, nós pegamos R$100 emprestado. Então nós calculamos em cima desses R$100, porque era o único valor que nós tínhamos disponível. 10% de 100 dá R$10. Então no final do primeiro ano você deve para uma pessoa R$110. Quando vai para o segundo ano você deve esses R$110 mais 10% dele. Por quê? No juro composto nós não calculamos em cima do capital, e sim do montante. Então 10% de 110 nós vamos ter R$11. Se você devia 110 e agora você tem um juros de 11, então agora você deve para essa pessoa no segundo ano R$121. No terceiro ano nós tínhamos no começo R$121. Aí calcula-se 10% desse 121, você passa a dever R$133,10. No quarto ano, devíamos R$133,10, aí calculamos 10% dessa quantia e chegamos a R$146,41. Ou seja, turma, no juro composto, os nossos juros ele não é padrão, ele não é linear como acontece no simples, ele é exponencial. A cada ano que passa, é juros cobrado em cima de juros. Por isso que no juro composto, ele é calculado em cima do montante e não em cima do seu capital. Aqui a gente continua os nossos exemplos, onde você, por exemplo, pegou um capital de R$1.000 a uma taxa de 5% ao mês. Então a gente coloca aqui um quadro, pessoal, que mostra quanto que a pessoa vai devolver, quanto que ela vai pagar de montante ao final de cada período. Então no primeiro ano, por exemplo, ela começou o mês com R$1.000. Aí durante o mês teve uma taxa de 5%. Esse 5% de 1.000 dá R$50. Então o seu montante é o quê? É o capital que você deve mais os seus rendimentos, que é os juros. No primeiro ano, você deveria pagar para a pessoa, no primeiro mês, você deveria pagar para a pessoa R$1.050. Você não pagou e aí você foi para o segundo mês. No segundo mês, você fez como então para descobrir os juros? A gente calculou 5% desses 1.050, que vai dar R$52,50. Esse é os juros do segundo mês. Então, se eu tivesse que pagar no segundo mês, eu pagaria R$1.102,50. E já no terceiro mês, nós temos aqui R$1.102,50 a uma taxa de 5%. Então, se a gente fosse calcular os juros aqui, daria R$55,12. Reparem, pessoal, que eu sempre calculo em cima do meu montante. O meu montante no terceiro mês, aqui, ele é baseado no que eu tinha no segundo mês. Se eu fechei o segundo mês com R$1.102,50, é ele que eu começo no terceiro mês. 5% dele vai dar R$55,12. Portanto, no final do terceiro mês, eu devo
R$ 1.157,62. Para calcular o montante, eu faço ele de duas maneiras, é a forma que eu vou ensinar vocês aqui pelas fórmulas, tá? A primeira fórmula seria o meu capital vezes 1 mais I elevado a T. E a minha segunda forma seria o capital vezes o FAQ. Vamos começar por esse primeiro aqui, tá, pessoal? Que seria montante igual a C vezes 1 mais I elevado a T. O meu M significa montante. O que é montante? Ele é sempre um valor no futuro. Ele sempre é uma quantia que você vai ter que pagar para uma pessoa depois que você emprestou o dinheiro, que você pegou esse dinheiro de alguém. E o montante ele tem uma característica que ele é o capital que a pessoa pegou mais os juros. Ele não é só o capital, ele não é só os juros. Ele é a soma dos dois. A letra C significa capital, empréstimo, financiamento. É um dinheiro que você pega no momento hoje. FAQ significa fator de acumulação de capital. São valores que vêm numa tabela que você utiliza para fazer o cálculo do montante. A letra I é a taxa de juros, ele sempre é representado através do símbolo da porcentagem. E a letra T significa tempo. Esse tempo nós vamos ter aqui, ó, ao mês, bimestre, que significa 2 meses ou 60 dias, trimestre, que significa 3 meses ou 90 dias, quadrimestre, que significa 4 meses ou 120 dias, semestre, que é 6 meses ou 180 dias, e ano, que é 12 meses ou 360 dias. Vamos começar alguns exemplos, e eu recomendo vocês, após o vídeo, refazer todos eles no caderno para vocês conseguirem aprender melhor essa matéria. Se as cadernetas pagam rendimentos, toda vez que fala a palavra rendimento, pessoal, é juros, tá? Só que aqui a gente tem 0,65% ao mês. Como tem porcentagem, essa é a nossa letra I. Se as cadernetas pagam rendimentos de 0,65% ao mês, calculo quanto rende. Ó, ele quer saber o rendimento, então é o J. De um capital de R$ 500 ao final de 3 meses. Eu costumo e recomendo para os meus alunos tirar os dados primeiro. Letra C, R$ 500, que é o capital. Letra I, 0,65% ao mês. Toda a taxa de porcentagem eu divido por 100, que vai dar 0,0065. E o meu prazo aqui é, no caso, 3 meses. Bom, para mim descobrir os juros, eu calculo o montante menos o meu capital. Como é que eu calculo o montante, pessoal? Eu pego a letra C, multiplico por 1 mais I elevado a T. O meu capital ele é R$ 500, 1 mais a minha taxa de juros é 0,0065, tudo isso elevado à potência 3. Próxima linha, 500 vezes, eu vou somar 1 mais 0,065, que vai dar 1,0065, e eu vou elevar a terceira. Na próxima linha, o que eu vou fazer? Eu vou na calculadora e pego 1,0065 e multiplico ele 3 vezes. Ou seja, 1,0065 vezes 1,0065 vezes 1,0065. Quando você terminar toda essa multiplicação, você coloca aqui o seu resultado com 6 casas depois da vírgula, que vai dar 1,019627. Quando você multiplica R$ 500 com esse nosso resultado, você vai encontrar R$ 509,81. Como ele está pedindo para você aqui, ó, o rendimento, você não pode parar nesse valor, porque esse daqui é o seu montante. O que você faz? Você pega esse 509,81 e tira o seu capital para você saber quanto que rendeu, quanto que aumentou o seu dinheiro. Nesse caso aqui foi R$ 9,81. Na letra B, a gente tem um capital de R$ 3.000 que foi aplicado em uma poupança durante 4 anos sob uma taxa de juros de 3% ao ano. No final desse período, ele quer saber o seu montante. Então, o meu capital é 3.000, a minha taxa é 3% ao ano, que dividido por 100 dá 0,03, e o meu tempo é 4 anos. Para encontrar o montante, eu vou pegar o capital, multiplicar por 1 mais a minha taxa, elevado ao meu prazo. O meu capital ele é R$ 3.000. E aqui no parênteses nós vamos ter 1 mais a minha taxa, que é 0,03, e o meu tempo, que é 4. Então, na próxima linha, nós vamos ter 3.000 vezes. Eu vou somar o que tem aqui dentro do parênteses e nós vamos encontrar 1,03 elevado a 4.
Na próxima linha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3.000 vezes o resultado de 1,03 elevado a 4, ou seja, 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. Então, depois que você fizer lá na calculadora, vai dar um monte de números. O que você faz? Coloca apenas 6 números depois da vírgula. Então, nós vamos ter aqui 1,125509. Agora é só multiplicar, pessoal. E o seu resultado vai ser R$ 3.376,53. Exemplo C. Admito uma aplicação de R$ 1.000 a uma taxa composta de 10% ao mês. Pede-se o montante em um trimestre. Então, o meu capital ele é 1.000. A minha taxa ele é 10% ao mês, que dividido por 100 dá 0,10. E o meu prazo é um trimestre. Só que eu tenho que transformar em meses porque a minha taxa ela está ao mês. Um trimestre nós temos 3 meses. Montante. Pegamos a nossa forma, que é o capital vezes 1 mais i elevado a t. Meu capital é 1.000, 1 mais a minha taxa é 0,10 e o meu prazo é 3. O montante vai ser 1.000 vezes, eu vou somar, 1,010 vai dar 1,10, que elevado à terceira vai ser 1,331. Só lembrando que eu cheguei nesse valor porque eu peguei 1,10, multipliquei por 1,10 e multipliquei por 1,10, que deu 1,331. Agora eu vou pegar R$ 1.000 e multiplicar esse valor, e nós vamos ter R$ 1.331. O exemplo D fala sobre a Lígia. Ela aplicou uma quantia de R$ 700 em um fundo de investimento que rende 2% ao mês em regime de juro composto. A pergunta é, qual é o montante após 8 meses? Então, meu capital é 700, a minha taxa de juros é 2% ao mês, aí eu dividi por 100, que deu 0,02. E o meu tempo é 8 meses. Para encontrar montante, eu peguei o meu 700, que é o capital, multipliquei por 1 mais a minha taxa, que é 0,02, e elevei a 8. 700 vezes, peguei e somei 1 com 0,02, que vai dar 1,02, elevado a 8. Agora é bem simples. Você vai na calculadora e multiplica esse 1,02 8 vezes. Você vai encontrar, lógico, né, vários valores e você coloca 6 casas depois da vírgula. Você vai ter então 1,171659. Quando você multiplicar os dois, você vai ter R$ 820,16. Aqui ele só quer montante, então a gente para aqui. Bom, pessoal, aqui nós temos uma tabela. E essa tabela é a chamada tabela FAQ. Ela tem aqui para nós as linhas que é formado pelas taxas, ó, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%. Ela vai até o 18%. Tá cortando aí no vídeo? Eu vou diminuir aqui só para vocês verem. Olha lá, ela vai até o 18%, tá? E aqui na nossa lateral nós temos o prazo, que vai do 1 ao 18. Então eu vou ensinar vocês, tá? Como é que vocês vão localizar os valores, né, aqui nessa tabela. Então você pode fazer a sua conta, que nem eu expliquei anteriormente, pela calculadora, fazendo várias vezes a sua potência, ou você também pode consultar aqui a tabela. Eu vou colocar as duas maneiras e cada aluno vê o que é mais fácil, tá? Lembrando que essa tabela eu já disponibilizei na plataforma. A gente vai pegar aqui o caso da Lígia. A Lígia, o que ela fez? Ela aplicou R$ 700 a uma taxa de 2% ao mês, a um prazo de 8 meses. Pelo FAQ, nós não dividimos por 100, por isso que está 2% aqui a sua taxa. Como é que você monta? A fórmula é bem simples, pega o capital e multiplica pelo FAQ. Depois você pega o capital, abre um parênteses e coloca primeiro a taxa e depois o prazo. Vamos ver então na prática? Capital 700, taxa 2% e prazo 8. Não precisa dividir por 100, pessoal. Então a nossa taxa é 2% e o nosso prazo é 8. Prestem atenção agora como é que nós vamos achar o valor na tabela. Vamos na coluna que está 2%, está aqui, e agora a gente conta 8 linhas, porque é o prazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o nosso resultado aqui é 1,171659. Então você vai lá agora embaixo e substitui.
Vai ficar assim, pessoal, 700 vezes 1,17, 16,59. Se você multiplicar na calculadora, você vai encontrar R$ 820,16. Letra E. Calcular o montante de uma aplicação financeira de R$ 85.000, aplicado por 7 meses a uma taxa de 2% ao mês. Meu capital, R$ 85.000, a minha taxa, 2% ao mês, e o meu tempo, 7 meses. Nós estamos fazendo pelo critério chamado FAQ. No FAQ, nós não dividimos a taxa por 100. Então, o montante vai ser o quê? 85.000 vezes, abre o parênteses, turma, coloca a sua taxa, que é 2%, e coloca o seu prazo, que é 7. Vamos na tabela? Pega-se a coluna dos 2% e agora conta 7 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, o resultado é 1,148685. Olha só, pessoal, agora é só substituir R$ 85.000 vezes 1,148685. Resultado, R$ 97.638,23. Exemplo F. Calcular o montante de uma aplicação financeira de R$ 80.000, admitindo-se o seguinte prazo e a taxa. Letra A. 9% ao bimestre e o tempo 1 ano e 8 meses. Então, a gente vem aqui e tira os dados. Meu capital, 80.000. Minha taxa, 9% ao bimestre. E atenção no tempo. O tempo é 1 ano e 8 meses. Nós não podemos trabalhar com períodos diferentes da taxa. A taxa está bimestre, o período tem que virar bimestre. Olha o que o professor fez. 1 ano é 12 meses. 12 meses com 8 dá 20 meses. Como o bimestre tem 2 meses, eu peguei 20 e dividi por 2. Portanto, eu tenho um prazo de 10 bimestres. Então, na hora de procurar na tabela, eu vou procurar 9% e 10 como meu prazo, hein, pessoal? Vamos lá. Montante é igual a capital vezes o FAQ. Capital é 80.000. Aqui nós vamos colocar a taxa, que é 9%, e o prazo, que é 10. Vamos lá na nossa tabela? 9%, coluna do 9, e agora eu saio contando 10 linhas para achar o resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Então, meus 9% no tempo 10, nós vamos ter 2,367363. Agora eu pego esse valor e transfiro para fazer a multiplicação. Olha lá, 80.000 vezes 2,367363. Portanto, o meu resultado no montante é R$ 189.389,04. Letra B. Eu quero saber, a resposta agora quando a minha taxa for 12% ao ano e o meu tempo 108 meses. Agora eu vou tirar de novo os dados. O meu C é 80.000, a minha taxa é 12% ao ano e o meu prazo é 108 meses. Novamente, pessoal, volto a dizer, nós não podemos trabalhar com um tempo diferente do tempo da taxa. A taxa está em ano e eu estou com meses, 108 meses. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir quantos anos tem em 108 meses. Como um ano tem 12 meses, eu peguei 108 e dividi por 12, que assim eu vou descobrir quantos anos existem em 108 meses. Resultado, 9 anos. Agora o que eu faço? Troco as letras e faço a busca na tabela. Então a gente tem aqui R$ 80.000, que é o meu capital, a taxa é 12% e agora o meu prazo ele é 9 anos. Vamos procurar lá então, pessoal? Vamos na nossa coluna do 12, que está aqui, e agora a gente conta 9 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o nosso resultado vai ser 2,773078. 2,773078. Vamos então lá substituir. 80.000 vezes 2,773078. Portanto, o nosso resultado é R$ 221.846,30.
Determine os juros de uma aplicação de R$100 mil nas seguintes condições de taxa e prazo. Letra A, pessoal, 5% ao semestre e o meu tempo 3 anos. Então eu vou agora e tiro os dados, né? Capital 100 mil, a minha taxa está 5% ao semestre e o meu prazo é 3 anos. O que eu faço agora? 3 anos é diferente do período da taxa, que é semestre. Então eu vou transformar esses 3 anos em semestres. Em um ano eu tenho 2 semestres. Então 3 anos eu vou ter quantos semestres? Eu fui e multipliquei, porque é claro que semestres ele vai ter um número maior de quantidade, né? Se um ano tem 2, 3 anos vai ter 6, porque eu peguei 3, que é o número de anos, e multipliquei pela quantidade de semestres que tem em um ano. Em um ano tem 2, então 2 vezes 3, 6 semestres. Agora, como é que eu vou fazer para encontrar o meu montante? Meu capital é 100 mil, a minha taxa é 5% e o meu prazo é 6. Então, nós temos que ir lá na nossa tabela, pega a coluna do 5 e conta 6 linhas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resultado, 1,340095. Esse, então, é o nosso resultado de 5% na linha do 6. Vamos transferir aqui, pessoal. Olha lá. 100 mil vezes 1,340095. Basta você multiplicar, você vai encontrar um montante de R$ 134.009,50. Esse é meu montante. Para encontrar os juros agora, eu pego o valor do montante, que é R$ 134.009,50, menos R$ 100 mil. Então, sempre os juros, pessoal, é a diferença entre o montante e o capital. Portanto, os juros é R$ 34.009,50. Vamos para a nossa letra B. Nós temos 12% ao trimestre em um ano e meio. Quanto ao nosso capital, é 100 mil. A nossa taxa é 12% ao trimestre. E tomar cuidado com o período, hein? Um ano e meio. Tem que transformar tudo isso em trimestre. Eu tenho que saber quantos trimestres que tem em um ano e meio. Um ano é 12 meses. A metade de um ano é 6. Então, nós vamos ter um total de meses, 18. Vou dividir por 3. Por quê? Porque um trimestre tem 3 meses. 18 dividido por 3, nós vamos ter quantos trimestres? 6. Agora sim eu sei como procurar lá na tabela. Eu tenho uma taxa de 12% e eu tenho um período de 6. Então, eu vou na coluna do 12, que está aqui, e agora basta eu contar 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, pessoal, o valor que eu vou colocar para calcular é 1,973822. Está aqui. 1,973822. Então, eu multipliquei 100 mil com esse valor e encontrei 197.382,20 centavos. Agora, para encontrar o montante, eu vou pegar os juros, eu vou pegar 197.382,20 centavos e vou diminuir com 100 mil. Então, nós vamos encontrar R$ 97.382,20. Bom, agora eu quero que vocês revejam esse vídeo, refaçam todos esses exemplos, isso é bem importante na minha matéria, e principalmente vão lá no YouTube e coloquem para mim hoje um exemplo de juro composto que não tenha aqui nesse material. Boa semana de estudos, me procurem sempre que tiver com dúvidas e principalmente fiquem atentos. Vocês têm 3 dias para fazer as atividades, é no máximo a entrega até às 17 horas da quarta-feira. Até mais, pessoal!